Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Adriana Coelho. Hoje eu vim contar para vocês duas histórias. Uma eu não contei ainda não. Uma eu não sei se eu contei em algum vídeo passado, mas pronto. Duas pessoas do canal, uma me perguntou o seguinte, foi Raiza Paz. Ela perguntou como que ela sabe se quem cria é o coração ou a mente. E a Ina, ela perguntou o seguinte, se eu não tenho condições de ter uma coisa que eu estou pedindo para o universo, que eu peço, mas eu sei que eu não tenho condição. Tipo assim, né? Se eu não tenho condição, como que isso vai chegar até mim? Como que, né? Então é o seguinte, eu falei para ela em comentário e lembrei de um fato que aconteceu comigo. Dois fatos, na verdade. Um é quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu assistia aqueles filmes de Fátima, dos pastorinhos de Fátima. E todo ano esse filme passa no Brasil, né? Na época da Páscoa, no final do ano, né? Na época do Natal. E eu vi aquele filme, eu era doida para conhecer, né? Portugal, ir ao santuário, que eu ficava encantada para conhecer a história dessas três crianças. Passaram os anos e quando eu vim para Portugal, pouco antes de completar 30 anos, e quando eu estava andando, né? Lá no santuário, em Fátima, quando eu cheguei em Portugal, meu coração se enchia de alegria, porque era sonho de criança. Criança tem um coração puro. Tanto a gente fica, tudo de ruim, né, que a gente tem, que a gente guarda, medo, ansiedade, é uma coisa que a gente já tem natural, né? Mas vem tudo disso, né? Dessa crença limitante que a gente traz de infância, né? E que dinheiro não nasce em árvore, que a vida é difícil e tal. Mas isso que a gente escuta em criança fica na nossa mente, né? Mas o sonho de criança também fica. O sonho de criança, o que ela quer para a vida dela, o que ela sonha e começa a idealizar, criança não tem maldade criança não, de pensar assim, eu tenho conta para pagar. Criança não tem conta para pagar. Criança não tem, é, ainda não tem essas crenças limitantes, né? Então o que a criança quer, ela idealiza, ela fantasia, ela sonha e ela consegue realizar aquilo. Então muita gente fala assim, eu realizei um sonho de criança. Porque aquilo que é bom que ela idealizou, ela consegue realizar. Do mesmo jeito que aquelas crenças, aquilo que a gente escuta e aprende dos nossos pais, também ficam, né? Aquilo também fica, porque é o que a gente escuta, é o que a gente também grava. Então, a gente tem que querer como se fosse uma criança. A gente tem que, tipo assim, faz de conta, né? A gente tem que imaginar, idealizar aquilo. E o universo traz pra gente. Eu tinha um sonho de criança de conhecer Fátima, conhecer Portugal. E quando eu, eu cheguei aqui, eu não tinha nem 30 anos. Então, eu consegui realizar. Porque toda vez que eu via aquele filme, eu sentia aquela emoção, eu sentia que eu podia. E quando a gente sente que pode, a gente derruba todas as barreiras. Isso responde a Raíza Paz, né, Raíza? Que você falou, se é a mente ou o coração, como que a gente sabe? A gente sabe, Raíza, porque quando a gente sente com o coração, a gente tem certeza. A gente acredita porque já é. A gente sente que é. A gente sente que é capaz. A gente sente que é nosso. E quando a gente sente que é nosso, a gente vai fazendo assim, ó, dando tapa nas barreiras, ó, entendeu? E vai em frente até a gente conseguir, a gente não desiste. Porque a gente sentiu no coração, eu sou capaz, isso é meu. Ao passo que com a mente a gente faz análises, a gente põe dificuldade, porque a mente fica assim, ela dá forma ao que a gente quer. Ela, de qualquer forma, o que você quer, a consciência sua vai dar forma àquilo. Mas depois de dada a forma, ou você vai se sentir bem criando aquela realidade, se imaginando naquilo, você vai optar. Você pode optar. A grande sacada, gente, a grande maravilha disso tudo é que você pensa na coisa que você quer e aí você pensa, eu posso, né, fazer isso. Isso é meu. Eu já tenho isso. E aí você se sente feliz imaginando como você estaria agora se já estivesse com isso. E seu coração te dá certeza que aquilo é seu. Mas se você ficar, não, mas isso aqui, por exemplo, o exemplo que eu dei, né, do carro, você ganha 1.000 e quer um carro que custa 50 mil. Aí se sua cabeça começar a pensar da forma, né, aqui, depois pensa, mas esse custa 50, eu só ganho 1.000. Mas isso é difícil. Então, quando você pensa que é difícil, você desanima. E você não acredita. E a prova que isso está se manifestando é que você não está conseguindo. Sua vida está igual, você não está realizando nada.
Então, tanto quando você não realiza, quando você realiza, você já está tendo prova que estava agindo na sua vida. Porque quando você realiza, é porque você acreditou e foi em frente. E quando você não realiza, é porque você também não saiu do lugar. É porque você também não acreditou. Então, quando eu ouvi falar em lei da atração a primeira vez, eu acreditei logo. Eu já falei em outros vídeos que eu era, assim, era e sou apaixonada com escrita. Que eu comecei a escrever desde uns 11, 12 anos de idade, por causa de uma novela que eu assisti. Eu não podia fazer nada, não podia brincar com minhas bonecas, minha mãe não deixava. Eu não saía para brincar com outras crianças, só podia ficar perto da minha mãe. E um dia eu estava vendo televisão e apareceu, eu estou resumindo isso porque alguém que chega agora no canal, né, pode ouvir a história e não entender. E isso explica como que eu cheguei no Rio de Janeiro a primeira vez. Então, um dia eu estava vendo a novela e a minha mãe, e eu vi uma mulher na novela que morreu em um outro programa. E eu gritei: mãe, o que essa mulher que está fazendo aí nessa novela? Ela não morreu? E a minha mãe explicou que aquela mulher estava viva, que novela eram apenas histórias que as pessoas escreviam e os personagens, né, eram representados por aquelas pessoas. Então, a partir daí eu me apaixonei, né? E comecei a escrever história. Eu fiquei fascinada e comecei a escrever. E por isso eu era doida para conhecer o Rio de Janeiro, porque as novelas, tipo assim, tudo aquilo se passava mais no Rio de Janeiro, né? Então eu era doida, né? Eu achava aquelas praias lindas, o Cristo Redentor. Eu sempre fui assim apaixonada pelo Rio de Janeiro. E eu era doida para conhecer, mas eu nunca conheci ninguém do Rio de Janeiro, nunca conversei com ninguém do Rio de Janeiro. Não tinha, né? E aí passaram os anos, né? Isso eu tinha 12 anos, né? Então passaram os anos, eu conheci o pai de meus filhos, fomos viver juntos. E um belo dia, chega um casal lá em casa, com 6 meses que a gente estava junto. Chegou um casal amigo dele, que morava no Rio de Janeiro. E eu fiquei encantada, né? Porque eu era doida para conhecer o Rio, não conhecia ninguém de lá. Quando esse casal chegou, eu fiquei assim apaixonada. Esse casal tinha uma filha de 5 anos de idade, né? E eles ficaram lá em casa na fazenda. Ficaram 5 dias, foram embora e deixaram o endereço. Esse endereço eu guardei no cofre. E todo dia eu olhava aquele endereço. Eles falaram: olha, quando vocês quiserem ir lá em casa passear, vocês podem ir, serão muito bem-vindos e tal coisa, a gente vai passear, que o Rio é lindo e tal. E eu fiquei com aquilo, né? Sempre falava com meu marido: vamos lá no Rio, vamos passear, passar um final de semana pelo menos. Não, o que eu vou fazer no Rio? Eu não quero nada com o Rio. Eu falei: mas eu sou tão doida para conhecer o Rio, vamos. E ele não queria ir. E nunca foi. Passaram os anos, né? E aí eu tinha tentado me separar 2 vezes, não consegui. Tentei me separar de novo, não consegui. E aí eu peguei, separei e voltei. Depois de muita tentativa, tornei separar, tornei voltar. E aí, na terceira vez que eu me separei, foi assim. Eu tinha voltado, né, a segunda vez. E um dia chega um homem lá em casa. Chegou um homem lá em casa e perguntou pelo meu esposo. Eu achei estranho, né, que eu nunca tinha visto aquele homem. Então ele falou: você lembra um casal que veio na sua casa passear? Falei: lembra, tantos anos atrás? Pois é, eu sou irmão dele. E eu moro no Rio de Janeiro. E eu passei em Minas e perguntei. E aí eu já não morava mais na fazenda, eu já morava na cidade. E perguntei sua sogra onde é que vocês moravam e ela deu o endereço e eu vi, tô aqui de passagem. E aí ele chegou, né? Meu marido não estava na fazenda, e ele entrou e tal, mas acho que não demorou uma hora, ele chegou também. E aí eles conversando e tal, ele ia viajar à noite mesmo. Aí meu marido falou: não, fica aí, amanhã cedo você vai. E eu também ia, porque ele ia para o Rio de Janeiro, mas eu ia, mas passava em Minas, né? Onde morava minha sogra, né? E aí eu ia para lá porque eu tinha minhas joias penhoradas, né, na Caixa Federal, então eu ia apoiar minhas joias. Ele falou: não, aí já que você vai, eu também já estou indo para o Rio, passo na sua cidade, você vai comigo, vai pagar passagem para quê? Eu viajo agora, daqui 2 horas você viaja, então vamos embora. E aí meu marido: não, mas ela vai amanhã ou depois. Não, mas se eu tô indo agora, vamos comigo, é o maior prazer, eu dou a carona e tal. E aí eu fui. Eu fui, gente, e quando eu estava quase chegando na minha cidade, a gente foi conversando, né? E aí eu falando da minha tia, e ele: mas vem cá, essa tia sua é fulana assim, assim? É. Aí ele bateu assim no volante e falou: nossa, mas sua tia, ela é comadre da minha mãe. Ela batizou meu irmão. E tem 27 anos que a minha mãe não vê ninguém da sua família. Se minha mãe te visse, ela ia ficar muito feliz. Você não quer ir comigo para o Rio, não? Eu falei assim: eu não posso ir porque eu tenho minhas joias para pegar.
E eu tenho que pegar no mais tardar amanhã, porque depois amanhã eu tenho que estar de volta. Ele falou assim, mas perde o prazo assim? Eu falei, não, aí eu tenho 2, 3 dias para pegar. Ele falou, não, então você vai comigo pro Rio. Eu falei, não vou não, porque eu não tenho dinheiro para voltar. Eu tô com dinheiro da passagem de Minas para cá. E com o dinheiro das minhas joias. Ele falou, não, a passagem sua eu pago, porque vai ser um prazer minha mãe te ver. Porque a minha mãe tem muitos anos que não vê sua tia. Sua tia ajudou muito minha mãe quando foi para ir pro Rio de Janeiro, que meu pai morreu. E ela deu meu apoio. E minha mãe foi, deixou os filhos, né? Deixou eu e os outros 3 irmãos. Ela tinha 4 filhos. E aí depois ela foi trabalhando e levando um por um. E minha mãe vai ficar muito feliz de te ver. Gente, eu louca para conhecer o Rio de Janeiro desde criança. O irmão dele já tinha ido na minha casa com a esposa e a filha há uns 8 anos atrás. Deixou o endereço e o pai dos meus filhos, né, no caso meu marido na época, não queria ir lá visitar esse casal no Rio. Eu não conhecia mais ninguém do Rio. Eu não ia perder uma oportunidade dessa. Porque eu já estava dentro do carro, ele já estava indo, né? Pagava minha passagem para voltar. A mãe dele era amiga da minha família, da minha mãe, só não via há muitos anos, né? Mas já era amiga, era até comadre da minha tia. Então só se eu fosse uma burra para não ir, né? O sonho era meu, eu pensei, agora ou nunca. E fui. Eu cheguei no Rio 3 horas da manhã e voltei às 9 da manhã do mesmo dia, né? Eu só fiquei no Rio 6 horas. Mas foi um prazer muito grande ter ficado lá. Porque finalmente eu tive o prazer de ir no Rio. Tava um nevoeiro, eu não consegui ver o Cristo. Não conheci nada, mas eu estive no Rio. Eu criei um vínculo com aquela família. Porque eu tive coragem de ir. É claro que se eu fosse pensar que meus maridos não queriam que eu fosse, nem de carona até Minas, se eu fosse pensar que todo mundo ia falar que eu fui e tal, eu não teria ido. Mas aí estava o que os outros iam falar e a minha realização. O que os outros iam falar era pequeno diante daquela alegria que eu senti em ter ido ao Rio de Janeiro a primeira vez. Porque agora eu já tinha um vínculo, eu já conhecia pessoas lá. E era um sonho meu de criança que eu estava realizando. Então a gente precisa acreditar. Quando a gente acredita, o coração diz, eu falo, ó, um dia eu vou ter isso. Eu não sei como, mas um dia eu vou realizar isso. E quando a gente acredita, a gente tem certeza, e essa é a diferença da mente. Porque a mente só põe empecilho, só põe problema e dificuldade. O coração dá certeza. É claro que quando ela põe dificuldade, também realiza, né? A falta daquilo a vida inteira, né? Porque se a gente ficar pensando, está recriando. Ao passo que quando a gente se põe naquilo, a gente acredita naquilo, a gente acredita que a gente pode, né? Que aquilo é nosso, aí a gente realiza. E foi assim que eu fui ao Rio de Janeiro. A pessoa bateu na minha porta, não é? Aí, igual você falou aí, né? Que se eu penso numa coisa, eu não tenho condição. Uai, mas se eu fosse pensar, eu não conheço ninguém no Rio de Janeiro, é um sonho impossível. Mas não, eu acreditei. E a pessoa foi na minha porta. Gente, aquele endereço que esse casal deixou lá em casa, quantas vezes eu abri o cofre e li aquele endereço? E eu morei lá 6 meses, nesse mesmo endereço que eles deixaram, porque eles não mudaram. E eles moraram anos e anos no mesmo apartamento. Então eu olhava aquele endereço e eu lia e me sentia lá, eu me sentia feliz. E passaram anos, a gente não teve mais contato com aquele casal podia até ter mudado, podia nem ter o mesmo número de telefone. Mas eu me senti feliz, porque eu acreditei, eu olhava, eu me sentia naquele endereço, e eu morei lá nesse endereço 6 meses com eles. E são meus amigos até hoje. Então essa é a diferença de quando a gente acredita que a gente pode, que a gente vai realizar, que a gente realiza. Eu conheci Fátima aqui em Portugal e era um sonho de criança. Agora, se Rio de Janeiro, na minha pátria, no meu país, já não era fácil, mas para mim era só uma questão de tempo, mas eu tinha certeza que eu ia, imagina em Portugal, eu sendo uma criança. Quem olha para uma criança que sonha coisa dessa, a pessoa cresce, é coisa de criança, isso não... Mas é a coisa de criança que dá certo. Você pensa com pensamento de criança. Uma criança não tem dívida para pagar, não tem relacionamento, não tem nada, né? Não vê a dificuldade da vida. A criança é pura. A criança vê, sente, acredita. Ela idealiza, ela imagina. E muita gente já realizou o sonho de criança. Porque em criança acreditou e não duvidou. Ai, meu Deus, é uma maravilha. E eu fiquei, assim, maravilhada quando eu vi falar sobre a lei da atração uma vez e já bateu assim. Eu falei, não, é isso.
Foi por isso que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Porque eu acreditei. E aí eu saí buscando. Aí me deparei com a mecânica quântica. Ela diz que tudo é átomo e tudo é energia. Se tudo é energia, eu tenho um campo eletromagnético, tem que estar aqui, tem que vibrar aqui no meu campo para eu mandar. E aí volta. Fechou. A explicação da dupla fenda, da mecânica quântica, já fecha com tudo. Porque quando a gente entende, acabou, não precisa mais ficar vendo, igual o Hélio fala, né? 300 palestras, 400 palestras. Não precisa mais. Hoje, eu até assisto alguma coisa, né? Porque já caiu, já sei. É que eu gosto de ver o Hélio explicando, né? Adoro. Mas hoje, eu faço o quê? Eu escuto músicas em hertz, né? Que elevam a frequência na hora que eu estou criando e estou imaginando aquilo que eu quero. Porque quando eu vibro naquela frequência, eu sei que foi. E se foi, já está feito. Então eu não vou me preocupar. É uma coisa maravilhosa. Eu espero ter explicado a Raíza aquilo que ela colocou, né, do coração e a mente. E isso que eu falei sobre eu ter conhecido Fátima, foi para a Ina, né? E falei agora do Rio de Janeiro também, como que foi que eu cheguei lá a primeira vez. Foi uma pessoa que veio à minha porta e me levou, ainda pagou minha passagem de volta, só fiquei lá 6 horas. Mas para mim foi uma alegria, né? Porque eu tive um elo com aquelas pessoas que estavam lá. E eu agradeço a todas elas, né? Tanto esse senhor que eu fui com ele, né? A esposa, a sogra, né? Que já faleceu. Esse casal que foi na minha casa, pronto, eles também são meus amigos. Embora a gente... Quando eu vou ao Brasil, eu vou à casa deles, né? Mas eu já tenho 3 anos já que eu não vou ao Brasil. Mas tenho contato daqui, né? Fiquei um tempo sem ter contato, mas depois a gente volta como se a gente tivesse se falado ontem. Porque a amizade verdadeira é mesmo assim. Então, eu vou parando por aqui e deixo um beijo para todos vocês e gratidão por comentarem, por me dar a oportunidade de fazer mais um vídeo e outro, porque vocês me inspiram quando vocês comentam, quando vocês fazem perguntas, que me dão a oportunidade, né, de gravar e de contar coisas, né, até me lembro de coisas que já passaram, como eu fui no Rio, quando eu conheci Fátima, né? Essa paixão de criança de conhecer Portugal. Então, é maravilhoso. Não tem nada mais que eu gosto de fazer, sabe? Do que aquilo que me dá prazer. Eu gosto de falar com vocês, eu gosto de estar aqui falando com vocês. E quero me especializar mais, né? Agora não tem especialidade melhor, não tem curso de coach, não tem nada do que aquilo que sai daqui do coração, que é a experiência vivida. Que a gente chega e fala, que não foi aprendido, né, gente? É da gente, é do coração. Então isso me deixa muito feliz, ó. Um grande beijo a todos.